Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de biologia. E o assunto dessa aula, vamos começar então pela última partezinha da auxina, tá? A auxina foi o assunto dos nossos últimos dois vídeos. A gente viu que ela é muito importante porque ela faz o desenvolvimento das células, né? Ele alonga essas células que fazem parte do corpinho da planta. A gente viu que ela é responsável pelos movimentos vegetais, o fototropismo, o geotropismo, e ela também é responsável por uma outra coisa muito importante, que é a dominância apical. Ou seja, ela é responsável pela dominância que existe de uma gema, de um meristema, que existe lá na pontinha do caule, que, por acaso, é quem produz a auxina, né? Pessoal, é o seguinte, o caule, ele tem algumas regiões, né? Digamos que isso aqui seja um caule e aqui esteja o seu meristema apical, sua pontinha, onde a gente produz lá a auxina. O caule é dividido, pessoal, em regiões que a gente chama de regiões de nós e de regiões de entre nós, certo? Aqui, por exemplo, eu teria um nó, outro nó, outro nó e outro nó. E a região entre um nó e o outro a gente chama de região entrenó. O negócio é o seguinte, nesses nós, pessoal, existem outros meristemas, outras gemas, que a gente chama de gemas laterais, tá? E essas gemas laterais, assim como a gema apical, também conseguem produzir novas células. Então, essas geminhas, essas estruturas que existem em cada nozinho do caule, elas conseguem dar origem a novos ramos, novas flores, novas folhas, né? Só que elas não conseguem fazer isso na presença da gema apical. A gema apical, em função dela estar sempre liberando a auxina, ela acaba tendo essa propriedade de inibir o desenvolvimento das gemas laterais. Na presença da gema apical, as gemas laterais elas não se desenvolvem. O princípio da poda, pessoal, é justamente o de cortar a gema apical, tu poda, né, a parte de cima da plantinha, tu poda a gema apical, e isso vai fazer com que cresçam novos ramos, né, lateralmente na planta. Por quê? Porque se tu tira a gema apical, tu tira a fonte de auxina, e aí, a partir desse momento, aquelas geminhas laterais começam a funcionar e dão origem a novos ramos, a novas flores, tá? Essa era a primeira parte desse vídeo, né? A dominância apical que a auxina promove, né? A dominância do ápice caulinar. Agora, pessoal, a gente vai começar a ver uns outros hormônios. O próximo hormônio que a gente vai estudar se chama giberilina. A giberilina é um hormônio que ele é produzido pela raiz da plantinha e pelos brotos, né, de folhinhas, né, brotinhos de folhas que estão nascendo ali na plantinha. Essas estruturas são capazes de produzir as giberilinas. Geralmente, a giberilina está envolvida no crescimento do caule, no crescimento das folhas, né? Mas giberilina, para a questão de vestibular, geralmente é estudado quando em associação com outro hormônio chamado citocinina. Por quê? Porque nesses casos, esses hormônios eles conseguem atuar auxiliando na germinação de sementes. Então, geralmente, giberilina quando tem questão de vestibular, está envolvido com germinação. É um dos papéis mais importantes, né, da giberilina. Como é que acontece a germinação? A germinação de uma semente, né, para que ela consiga se desenvolver, dar origem ali a um bebê plantinha, ela só acontece depois de um fenômeno chamado de embebição. A embebição é o fenômeno pelo qual a semente ela absorve água. A água, pessoal, ela acaba amolecendo os tegumentos da semente. Tegumento é aquela casquinha, sabe, que tem em volta da semente. Então, a aguinha ela vai lá, amolece um pouquinho a semente e ela entra em contato com o embrião. O embrião é o bebê plantinha que tem lá dentro da semente e é quem vai acabar saindo da semente depois da germinação, né? Então, quando esse embrião entra em contato com a água, ele entende que ele já pode germinar e ele acaba liberando a giberilina. A giberilina ele atua em alguns tecidos da semente que, em resposta à giberilina, liberam enzimas digestivas.
Essas enzimas digestivas, elas vão digerir as reservas nutricionais do endosperma, né? E aí todos esses nutrientes vão ficar disponíveis para que o embrião tenha uma fonte de energia, para que ele consiga desenvolver seu caulículo, né, suas folhas embrionárias, a sua raiz, até que ele consiga, né, sair debaixo do solo, encontrar um lugar ao sol e fazer a sua fotossíntese. Até que surjam folhas verdes, né, no embriãozinho que vai sair lá debaixo do solo, ele vai estar usando as reservas energéticas do endosperma. E tudo isso graças à liberação do hormônio da giberelina. Então, a principal função, pessoal, da giberelina é realmente a germinação das sementes. Antes de acabar o vídeo, eu queria falar para vocês sobre mais um hormônio super bacana, super interessante, que é o etileno. Gente, o etileno é um hormônio diferente dos outros, a começar pela forma dele. Ele é um gás, tá? Ele é um gás que ele é produzido por todas as partes da planta, né? E ele se distribui realmente, como ele é um gás, ele consegue, por difusão, atingir qualquer partezinha da planta. E quando ele encontra as células, ele estimula o amadurecimento delas, né? Então, o etileno, ele está envolvido principalmente no amadurecimento dos frutos, né? Eu não sei se vocês já repararam, mas sempre que a gente tem uma frutinha podre dentro de um cesto de frutos, todas as outras frutas que estavam dentro desse cesto, elas começam a apodrecer também. Por quê? Porque como o etileno é um gás e tu tem uma fruta podre ali, isso significa que aquela fruta já amadureceu bastante, né? Até demais. Então, ela já tem bastante etileno nela. E aí, como o etileno é um gás, ela consegue sair de dentro dessa folha, dessa fruta e acaba agindo nas frutas que estão em volta, né? Então, estimulando o amadurecimento precoce delas, e elas acabam apodrecendo um pouco mais rápido do que deveriam. Imagina que interessante, né? Se a gente tivesse um hormônio que induz o amadurecimento, assim, dessa maneira, e que fosse um gás. Tipo, tu tá sentado ali do lado de uma velhinha, de um velhinho, e aí ele começa a liberar esse hormônio, né? E como ele é um gás, tu não tem escapatória. Tu vai receber esse gás e aí tu vai amadurecer também, vai acabar se desenvolvendo super rápido, vira adulto, vira velhinho, né? E, enfim, é isso que acontece com as plantas, é bem interessante. Não tem isso em humanos, tá, gente? Nem em animais. Isso aqui é exclusividade das plantas, né? É um fito-hormônio. Uma outra propriedade do etileno é que ele está envolvido na abscisão foliar. A abscisão significa queda. Então, no outono, se tem folhinhas caindo, é culpa do etileno, tá? E ele faz isso, né, em contraponto à auxina. Se a auxina é um hormônio que favorece o desenvolvimento das estruturas da planta, o etileno vai favorecer o amadurecimento deles, né? Então, no caso, no outono, o que acontece? A planta ela reduz a produção de auxina, aumenta a produção de etileno nas folhas, né? E isso acaba causando as suas quedas, acaba ocasionando a sua abscisão foliar. Certo, gente? Beijo grande para vocês e até o nosso próximo vídeo.